27 de outubro de 2018, São José dos Pinhais, Paraná. Um corpo é encontrado no meio de uma mata. Ao se aproximar, a testemunha percebe que aquele cenário era mais que uma morte acidental. Era uma cena de terror. Castrado, o cadáver revelaria ainda mais sinais de desespero. Aquele era o jovem jogador do São Paulo, Daniel Correia, que estava sendo procurado pela família. 6 pessoas seriam envolvidas no crime, criado pela família Brits e por mais 3 conhecidos. 2 desses conhecidos, que nunca falaram sobre o caso, resolveram ter sua versão da história contada, ainda mais que o julgamento, finalmente, se aproxima. Diretamente de um dos endereços mais famosos do Brasil, de um dos principais cartões postais da cidade de São Paulo, e com as transmissões feitas dos nossos estúdios na Avenida Paulista, eu sou Beto Ribeiro e este é o Crime S.A. Olá, sejamos todos muito bem-vindos. Por favor, não deixe de se inscrever, curtir, compartilhar, ligar sininho, marque nas suas mídias sociais, nos marque a todos nas mídias sociais. Se puder, seja membro. Se não puder, tá tudo certo. Daí você venha comigo até o final dessa conversa, desse encontro, que eu gosto muito sempre de encontrar o Dr. Rodrigo. Já conversamos algumas vezes sobre alguns casos. Sempre um prazer ter você, o senhor não, né? Você aqui no canal. Sim. Seja sempre muito bem-vindo. Hoje a gente vai falar de um caso que é icônico, né? Que é o do Daniel, o jogador que a gente chama Daniel, jogador de São Paulo. Ele já nem estava jogando em São Paulo. Era com contrato com São Paulo, mas ele não estava jogando. Mas antes disso, olha, tem esse livro aqui que o doutor Rodrigo está aqui, ele escreveu junto com o doutor Daniel Avelar, é isso? Isso. Esse daqui é um livro para quem... Tem muita gente que faz direito e assiste ao canal, então é um livro que fala sobre como você resumiria em 3 linhas. É um livro que trata de todo o procedimento do tribunal do júri. Dentro de um tribunal. Dentro do tribunal do júri, mas antes eu quero dar aqui uma parabenização, fazer uma parabenização especial para o Beto, para toda a equipe do Beto, que sempre aqui está acompanhando pelo 1 milhão de inscritos no YouTube. Uma baita marca, então parabéns e demonstra seriedade do trabalho, profissionalismo, parabéns mesmo. Em tempo recorde, 1 ano e meio, a gente já chegou nessa marca que é bem complexa de ser batida, porque o YouTube é das redes sociais a mais difícil de você alcançar esse número. Então, a gente ficou muito agraciado, porque é uma coroação de um trabalho, né? Não de uma vaidade. E de todo mundo, e principalmente das pessoas que assistem. E eu, trocando livros, esse daqui é o Poder S.A., que está sendo relançado, que é o meu primeiro, não tem nada a ver com crime. Apesar de que tem uma historinha final aqui que eu inventei, só para linkar com o próximo livro que eu estou escrevendo, que é o Crime S.A. Muito obrigado. Esse fica para o Dr. Rodrigo. Já obrigado, vou ler, com certeza. O Poder S.A. já está à venda em todas as livrarias, tem link aqui no descritivo e tudo mais. Comprem, divirtam-se. Tem aí o meu humor irônico que eu gosto de ter. Doutor Rodrigo, entrando no caso do jogador Daniel. É um caso de 2018, de 27 de outubro de 2018, que ele morre. Nós já estamos hoje em 2024. Eu vou começar a pergunta pelo que é mais curioso, que todo mundo quer saber. Por que ainda não teve o julgamento desse caso? Por que demora tanto? Olha, essa demora ela é bem multifatorial. Tem uma série de questões aqui que colaboram para que tenha ocorrido tanto tempo. Um dos motivos é a quantidade também de juízes que se declararam impedidos de atuar no caso. Então, também é por conta do judiciário, da promotoria e de tantos fatores. E veja, nós estamos falando, como você disse, são 6 anos, né? Hoje é 2024. Serão 6 anos. Parece que pode ser em março de 2024 o julgamento, mas a gente acha que não vai ser. Então, nós temos aí uns 5 anos, né? 5 anos do crime. Vejam que mesmo isso, pro Brasil, se nós levarmos em consideração que o tempo médio aqui em São Paulo de um crime de júri é 8 anos para ser julgado, nós ainda estamos no... Mas o senhor, por exemplo, é advogado de um dos casos mais icônicos e mais famosos do país na literatura criminal, que é a Flor de Lis. Quanto tempo a Flor de Lis demorou para ser julgada? Da Flor de Lis foram poucos anos, é verdade. Deu, se não me engano, 2 anos e alguma coisa, né? Isabela Nardoni também foram 2 anos. Henri Borel já está batendo aí... Tá querendo passear aí junto, porque ele é de 2021. Bem auge da pandemia.
24, 3 anos, e parece que esse julgamento também nunca é marcado. Tem esses casos que eu sempre me fico curioso. Mas sabe o que eu vejo, Beto? Assim, talvez não pela quantidade de tempo de forma absoluta. Nós temos que ver se dentro daquele caso a complexidade exige da maturação, do amadurecimento do processo para que ele seja julgado pelo tribunal do júri. Quando nós estamos falando de casos que vão ser julgados pelo júri, nós precisamos que o caso realmente tenha os elementos necessários para que o julgamento seja justo. Então, às vezes, com 2, 3 anos já é possível, talvez um caso menos complexo. Por exemplo, no Paraná, é a média nacional mais rápida de tramitação de um processo de júri. A média é de 2 anos. Significa que em 1 ano tem casos que vão a júri, são resolvidos. Então, não é o tempo absoluto, mas é realmente a questão é de você conseguir garantir que todas as questões e todos os nuances do caso, das provas, estejam preparadas para que os jurados tomem uma decisão que seja ponderada. Nesse caso, 5 anos, eu concordo, é um tempo excessivo, ainda mais se tratando do Paraná, mas é um tempo que necessitou para que tudo fosse realizado para a gente chegar nesse momento. A meu ver, obviamente, né, como advogado, sempre digo, tem nulidades específicas em relação a isso, que foram levadas para o Superior Tribunal de Justiça, para o Supremo, e que certamente ainda serão discutidas. Mas é um caso que chegou num momento de amadurecimento que necessita. E uma coisa interessante mesmo relacionada a isso é que os próprios acusados, eles querem que os julgamentos saiam. Sim. Então, eles estão falando, olha, eu não quero mais adiamento. Então, meus clientes, o Igor e o David, que nunca apareceram, até hoje não apareceram, até porque tiveram um papel secundário nessa situação, eles não aguentam mais, porque o tempo do processo é um tempo em que a vida da pessoa fica paralisada. Só quem tem a espada na cabeça sabe o quanto isso é prejudicial para a vida. A vida não anda da pessoa, é como se ele estivesse já sofrendo uma reprimenda antes mesmo de se decidir se vai ser culpado ou inocente. E também, principalmente para a família da vítima, que é o não fechar do caixão, né? Para a família da vítima, que eu digo que são as vítimas vivas, não ter o julgamento, não ter o júri, é você não permitir que o luto se feche e você termine e da tristeza vire saudade. Então, também todos esses elementos. Eu quero entrar no crime, mas você me trouxe alguns pontos que eu queria entender. Por que tantos juízes falaram que eram incapazes para estar... É assim que fala? Não, eles são... como é que fala? Se declaram suspeitos, né? Por que tantos juízes? Eles não precisam declinar o motivo. Quando o advogado sai do processo, até pouco tempo, agora foi sancionada uma lei, o advogado podia ser até multado por sair do processo no meio do processo. Mas juiz e promotor, se eles não querem, por qualquer motivo, eles simplesmente digam... me declaro suspeito aqui. A gente nunca vai saber por quê. Então, nós não sabemos o motivo. Causa muita estranheza, claro, né? Mas nós não sabemos o motivo, porque, como eu falei, os clientes querem ser julgados. Por nós, já era para ter sido julgado ano passado, mas daí teve uma sucessivos juízes que indicaram que não gostariam de atuar e se retiraram do processo. Hoje já tem o juiz apontado final. Tem um juiz designado pelo Tribunal de Justiça especificamente para finalizar. Que você me falou, é Thiago Flores. Thiago Flores, isso. Ele é o juiz que foi da Ana Paula Campestrini? Eu acho que porque a doutora Solange Beretta falou muito bem dele numa análise que ela fez, está aqui no canal, de um caso icônico do Paraná, da Ana Paula Campestrini, e ela fala muito bem de como esse juiz é um juiz jovem, é um juiz então deve ser muita serenidade de conduta, ela elogiou bastante esse juiz. Espero que ele fique até o final e que essa história toda termine. Ele não vai se declarar suspeito, com certeza, senão ele já teria feito, inclusive, né? Entendi. Quando foi designado, já falava, olha, por motivo de foro íntimo, não continuarei no caso. Como ele tocou, ele marcou, inclusive, aí para o dia 18 de março, o júri, então... Dia 18 de março de 2024. Isso. A gente vai saber se esse júri vai realmente acontecer só no dia 18 de março de 2024? Não, essa semana está para ser julgado um pedido realizado por uma das advogadas, a doutora Thaís, que teve filho recente, teve uma filhinha recentemente,
Então, ela ainda está, agora, eu acho que não tem nem um mês a criança, então está amamentando. Então, é difícil. Ela é advogada da Cristiana. Então, eu acho que até por uma questão de humanidade ali, um adiamento de não mais do que 2 meses seria interessante. Mas então o júri acontece este ano? Tem que acontecer. Não tem mais no motivo primeiro semestre. para não acontecer. Não tem. Tem que acontecer. E teve também troca de advogados, teve outras coisas que isso sempre acaba. Tal. O que você falou que tem nulidades no processo? Quais são as nulidades? Olha, tivemos nulidades que no primeiro dia das audiências, ainda na fase de audiência de instrução, isso daí foi, se não me engano, em 2019, né, quando tiveram as primeiras audiências dos casos. Eu cheguei a ver os vídeos da audiência de instrução. Isso. Então, naquele primeiro dia, eu tinha pedido o adiamento, porque era na data da banca de doutorado que eu fiz na Universidade Federal de Minas Gerais. Então, foi marcado a banca, eu pedi adiamento, não foi aceito esse adiamento e foi designado um defensor que não sabia nada para aqueles dias, para aquele dia específico, né? Então, a meu ver, isso viola o princípio da plenitude de defesa e vai ser explorado se houver necessidade. Eu espero que nem seja explorado, porque obviamente que isso só vai ser discutido se eles forem condenados ao final. O que eles falaram na audiência de instrução que não deveriam ter falado? Não é nem isso, é uma questão do princípio. É a questão do princípio da plenitude Entendi, de defesa. tá. Você tem o direito de ser defendido por um profissional da sua confiança. A partir do momento em que há um problema, alguma coisa, tem que ser designado para uma outra data, audiência, para que você continue com seu profissional de confiança. Até mesmo porque na oitiva daquelas testemunhas, que são as testemunhas sigilosas, que eu vou colocar entre aspas, porque todo mundo conhece as testemunhas, mas se mantém como sigilosas, né? Não sei por qual motivo, o advogado, obviamente, que caiu de paraquedas, ele não tinha condições nem de fazer as perguntas, como inclusive pode até, vamos dizer assim, até ter atrapalhado um pouco, chamando a atenção indevida para certos pontos. Este caso, quando você fala do caso do Daniel, do jogador Daniel, ele tem várias imagens que chegam, iconização de pessoas. A Cristiana, que é a mulher que tem a foto do celular, que o Daniel está tirando a selfie, mandando para aquele grupo de amigos dele. Você tem o áudio de ele fazendo xixi, falando. Você tem a boate, você tem a Amanda, você tem o Edson Brits. Mas você não te vê, então, claramente outra. E tem muito mais gente envolvida, inclusive os seus clientes. Os seus clientes é o Igor e o David. Isso. Qual é a participação deles no crime? Então, a participação deles é uma participação bastante restrita, no sentido de que o que aconteceu lá naquele dia não se resume ao homicídio. Né? O homicídio foi o fato principal, obviamente, algo lamentável que ninguém... Não precisava ter chegado a esse ponto, né? Infelizmente, né? Infelizmente. Aliás, se qualquer uma daquelas pessoas que lá estavam naquele dia, testemunhando, são tantas pessoas naquela festa, tivessem ligado para a polícia, ligado para uma ambulância, mandado um WhatsApp para alguém, falando, olha, isso não teria acontecido. Claro, não vou nem dizer do jogador, né? Que se ele não tivesse entrado no quarto, óbvio que nada disso teria acontecido. Ou não tivesse sido convidado. Se não tivesse sido convidado. Porque essa é a grande dúvida que se tem. Mas eu acho, Beto, que ficou bem estipulado por todas, inclusive as testemunhas de acusação, que o Cristiano estava dormindo, que ele não foi convidado. Sim, ele entrou... Não, que eu digo convidado para casa. Para casa. Daí tem uma discussão, realmente. Você tem toda a razão. Agora, o quarto em si ali também, já ouvi várias versões. Então, a situação é que as pessoas poderiam ter ligado, poderiam ter impedido aquilo, talvez, com uma ligação. Mas aquela situação, da forma que estava, aquele nível de estresse que se chegou, nível de violência, quando o Edson encontrou
o Daniel no quarto dele, com a esposa dele, aquilo fez com que as pessoas se apavorassem. Ninguém ligou para a polícia, ninguém ligou para a ambulância, ninguém fez nada. Ninguém fez o deixa disso. Exatamente. E a participação dos meninos, que já estavam também... que estavam ainda, né? Porque a festa começou no dia anterior. Isso daí era um after hours do after hours. Foi o after isso era do o que after. Tudo acontece a que horas? Cerca de 8 e pouco da manhã, né? É que o crime realmente existe. Que o crime aconteceu e que começou que essa situação. Que ele chega no quarto, são umas 8 da manhã. Umas 8 e pouco da manhã. Então, quando isso acontece, o Edson fala, começa a gritar, começa a bater, como se tivesse ocorrido um estupro, que eu não estou colocando aqui se ocorreu, se não ocorreu, não é a minha. Pelo menos uma importunação... Não, aquela foto é horrorosa. Sexual aconteceu e isso, o próprio delegado admitiu isso. Então, a partir daí, é o que acontece, que a gente vê muito por aí, o tal do justiçamento. É algo lamentável que as pessoas... Que está tomando corpo cada vez mais. Cada vez mais, né? Talvez por uma situação de impunidade, por uma situação de que as pessoas têm esse sentimento de insegurança e querem fazer justiça com as próprias mãos. Ou a sensação de que nada vai ser feito, a justiça não vai acontecer. Que nada vai ser feito. Então, a partir daí, ele coloca um estuprador, e as pessoas, e muitas pessoas, e tem dúvidas, inclusive das testemunhas, se essas testemunhas, além de ser testemunhas, se elas também não agrediram o jogador. Então, o que acontece é uma agressão generalizada contra o jogador. É uma loucura coletiva. Quantas pessoas tinham naquela casa? No momento das 8h30 da manhã do dia 27? A princípio, pelo que as testemunhas dizem, entre 12 e 15 pessoas, tinha uma quantidade considerável de pessoas, né? Então, começa uma agressão. O David e o Igor são o quê? Eles eram também amigos da Alana. Não são irmãos? Na época, não são irmãos. Eram amigos também da Alana. Eram 2 participantes da festa. Mas algum deles era namorado da Alana? A Alana é a filha do Edson Brits, que a gente vai entrar na linha do tempo do crime, mas a Alana é a figura que faz a festa de aniversário, né? Isso, ela era namorada do Igor ou do David, não? O David, na época, ficava com a Alana, né? Depois eles namoraram. Depois do crime? Depois eles continuaram juntos, né? E hoje? Até hoje estão juntos. Casaram? Casados. No até papel? Hoje. No papel, se não me engano, no papel. Tá. Mas na época eles ficavam, né? Então eles jovens também. Ela estava fazendo 18 anos, né? Ela estava fazendo 18 anos. Era o aniversário de 18 anos. Era o aniversário de 18 anos. Exatamente. Então, o que acontece é uma agressão generalizada contra ele, um verdadeiro justiçamento, você pegar as justiças com a própria mão. Então, praticamente um linchamento mesmo. O que eles contam, né? No momento do crime é que... Eu quero voltar só para um ponto antes do crime. Como é que começa a visão deles que eles te trazem? Eles estavam onde? Eles ouvem o quê? Eles já estavam... O David já estava em cima da casa, dormindo, e o Igor estava lá embaixo ainda na Eles festa. moravam lá, não? Não. Eram só amigos que estavam dormindo. Era a família Brits que morava, né? O Edson, e aí o povo foi chegando à festa e foi dormindo. Isso. E daí o David estava dormindo com a Alana. Era comum já. Eu digo, é um hábito. Não tenho informação se era como eu acho que era por ser festa, né? Tá, foi dormindo onde dava ali. Isso, foi dormir onde dava. Aí eles estavam no andar de cima da casa, já os dois. Estava no andar de cima. Né? Sozinhos, só os dois? Estava, se não me engano, estava no andar de baixo. Né? Então, porque tinha gente em todos os lugares. Né? Ali eram 12, 14 pessoas e tinha gente em todos os lugares. É o David que casa com a Alana? Isso. O David estava com a Alana no andar de cima? Estava com a Alana no mesmo quarto cama, com a Alana, com mais 2 meninas também que estavam dormindo. Eles estavam fazendo o que quisessem fazer. Eles estavam no andar de cima. Isso. Tá. Vamos tomar os dois juntos. Então, acontece isso. Ele pega, pelo que a gente tem de informação, ele pega o Daniel lá no quarto e começa a bater e a gritar e chama todo mundo dizendo: ó, estuprador, olha aqui. E
começa. Ele tá, inclusive o jogador estava de cueca. O Edson tá lá embaixo. Ele entra no quarto como? Aparentemente ele entra no quarto pela janela. Né? Porque o quarto estava fechado, trancado? Diz que o quarto estava fechado. Eu sei que você não é o advogado do Edson. Exatamente. Então, essas informações que podem permear a defesa do Edson e da Alana e da Cristiana, eu prefiro não entrar. Apontados como participantes do crime são o Edson, óbvio, a Cristiana, a Alana, o Igor e o David. E o Eduardo, que é o primo da Cristiana. E esses são os do crime principal. São seis que estão ainda ali. Tem uma que é acusada também de destruição de provas. Do celular. E tudo mais. Que foi quebrado lá. De limpar a o sangue. Área de queimar assim. O celular do Daniel. Não, de limpar o sangue como se fosse mexer na cena do crime. Mexer na cena do crime. Então o Igor ele está lá em cima ou embaixo, a gente não sabe. O fato é que eles não estão no quarto. O David está com a Alana lá em cima. Eles começam a ouvir uma gritaria do Edson falando do estuprador. Daí, o Igor chama o David lá em cima, vai até lá, fala... O Igor é o primeiro a chegar, porque ele está no andar de baixo, o crime é no andar de baixo. Isso. Na verdade, uma das testemunhas é o primeiro a chegar, é um tal de Lucas. Ele diz que ele é o primeiro a chegar, porque ele meio que foi junto com o Edson e ele comenta que quando ele olhou para dentro do quarto, ele já viu o Edson grudando o Daniel na parede, pegando no pescoço. Né? E daí ele chama os demais, e daí o Igor vai lá, chama o David também, e todos descem. E eles entram por onde? Pela porta ou pela janela? Aparentemente pela janela, depois abrem a porta. Isso as testemunhas, como eu falei. Porque tem uma porta arrebentada ali. Tem uma porta arrebentada, cada testemunha diz uma coisa, não tem algo muito linear. E isso é próprio da memória das pessoas, numa situação altamente estressante. A pessoa não lembra de detalhes normalmente. Né? Eu vou me ater sempre mais aqui ao Igor e o David, que são os seus clientes. O Igor e o David tinham bebido, usado drogas? Drogas... E nem estou fazendo juízo de valor. De forma unânime, todos relatam que ninguém usou drogas, que teria sido apenas álcool. Que já mesmo é uma as droga. Testemunhas de acusação, que já é uma droga. Que já potencializa, é uma droga claro, que já potencializa muitos elementos. Com certeza. A própria, né, a perda da inibição, dos seus freios inibitórios, claro que isso é potencializado. Isso certamente foi um dos motivos de tanta gente ter participado. Entrado na loucura coletiva. Eles disseram que todos tinham ficado muito bêbados. Eles estavam bebendo desde o dia anterior na casa noturna. Então, teve after. Estava dando 12 horas. Eles já deviam ter bebido antes da casa noturna. A casa noturna começa meia-noite. Sei lá, 11 horas. Eles já deviam estar bebendo. Já estava mais de 12 horas ingerindo álcool. Todos beberam muito. Eles chegaram a fazer exame de corpo de delito na delegacia? Já tinha passado. Já tinha passado um certo tempo. O Igor e o David tinham quantos anos à época do crime? 18, 19, alguma Tinham passagem coisa assim. Pela polícia? Não. Tinha algum envolvimento? Já tinham... Eles eram pessoas... Com histórico violento? Não, jamais. Nada? Jamais. Inclusive, trabalhavam. O Igor tinha saído para ir na festa, ele tinha trabalhado o turno dele como garçom também, então, iniciando a vida. Tinha perdido o irmão dele, tinha se matado tinha se suicidado um mês antes, estava tentando reconstruir ali o psicológico, a sua vida. O David também, trabalhador, nunca se envolveram em nada, nem quando eram menores, antes de 18 anos. Então, é aquela situação que você se vê meio que num efeito de manada, né? Que é um efeito, é um fenômeno psicológico comprovado. A partir do momento que as pessoas estão fazendo, às vezes vai lá e bate junto, né? Obviamente que é totalmente errado e a pessoa deve ser responsabilizada. E aqui que talvez esteja o ponto principal, sabe, Beto? Porque em nenhum momento eles, o Igor e o David, deixam de assumir as suas responsabilidades. Que são quais nesse crime? Então eles falam, não, realmente eu bati. Descem e os dois, já está o Edson segurando o e que daí já estava, Daniel nesse momento já estava batendo, já tinha gente vivo batendo. Ainda o Daniel. Vivo. Então, estava sendo espancado. Então, cada testemunha relata uma coisa.
Tem testemunha que relata mais sangue, tem outra menos sangue, que estava assim, que estava assado, que estava consciente, que estava balbuciando, que não estava. Cada testemunha fala uma coisa diferente. Fato é que ele apanha dentro do quarto, é levado para fora, apanha no lado de fora da casa, é colocado no carro. De quem é a ideia, a brilhante ideia de colocar ele no carro e matar ele? O que o Igor e o David falam? Todos falam que isso é coisa do Edson. O Edson teve a ideia. Inclusive as testemunhas de acusação. É que, veja, quando a gente fala ter a ideia, dá até a impressão que algo refletido. Eu acho que naquela situação, aquela gritaria, eles não têm ideia de refletir, de falar, vamos fazer isso, vamos fazer... Na minha visão, eu estou colocando, obviamente, né? Não, entendi. Eles, pelo que eles falam, não. O que eles achavam que o Edson ia soltar ele ali mesmo. O que você quer dizer é que não teve uma premeditação, mesmo uma pré-premeditação imediata. Vou matar esse cara. Foi tudo indo na força. Porque na loucura coletiva, tanto o cara que faz a cabeça quanto o corpo da loucura coletiva, pelo que o Dr. Guido já me explicou, a doutora Rosângela, o Dr. Carlos tal, que eu já entrevistei bastante sobre isso, é um tema que eu tenho certo fascínio, sobre a loucura 2 e a loucura coletiva. Essa base da pirâmide aqui fortalece a cabeça louca e a cabeça que está na loucura fortalece a base. É uma troca e a pessoa vai se tornando mais poderosa. Nada me deterá, porque todo mundo aqui, inclusive, não tem uma pessoa que vira e fala assim, cara, você está louco, para. Que vai contra você vê, esse efeito manada. Né? As testemunhas dizem que a própria Alana e Cristiana falavam para o pai dele, para com isso. Ah, elas falavam? Falavam, para com isso. Tanto que a gente, assim, claro, não são minhas clientes, mas é que elas estão na história junto. Nós que acompanhamos todas as audiências, que analisamos as provas, a gente até se assusta o porquê que elas estão sendo... nessa tentativa de responsabilização. A Alana, se não me engano, não é acusada do homicídio, só a Cristiana, porque ela falou, tira daqui, então o MP... Mas ela era uma vítima também. Então isso que elas falaram para parar, e elas não têm participação também do homicídio, daí que está. O ponto central desse processo que eu vejo é uma tentativa de criminalização meio que coletiva. Independentemente do que você fez, eles tentam fazer como todo mundo responsável pelo ato final. E no nosso direito, e não só no nosso direito, em qualquer lugar do mundo, não é dessa forma. As pessoas respondem pelo que elas fazem. Eu não posso responder pelo que meu amigo fez. Né? O que a gente estava conversando antes. Apesar de estar junto. Você pode estar até na mesma sala. A gente pode estar na mesma sala. Agora, a gente pode se você estar levantar aqui junto. E matar, ou o Saulo levantar ali e te matar, eu não tenho nada a ver com isso. Eu não posso ser criminalizado. Apesar de o Saulo ser uma pessoa estranha, né, Saulo? A gente fala muito sobre isso, da sua estranheza. Mas e também tem um outro ponto, já trazendo aqui, eu acho que existiu um juízo de valor muito forte, e eu não estou aqui defendendo ninguém. Só estou dizendo a minha visão em cima da própria história. A Cristiana e a Alana, elas aparecem sempre em fotos, principalmente da festa, muito exuberantes. E é meio que proibido uma mulher ser exuberante. Então, se ela está... O que essa mulher está querendo ser gostosona? Está pedindo o quê? Olha a saia dela. Tem um julgamento Para que levou o cara para lá? Isso eu quero... A gente vai voltar para o modus operandi do crime em si, mas eu queria saber uma coisa. O que o Igor e o David falam sobre a ida do Daniel para casa? Porque essa ida é sempre assim, ele apareceu porque ele quis, mas ele nem era de lá, ele foi para aquela cidade para a festa da Alana. Eles já se conheciam, não se conheciam? Ele é chamado para essa casa? O que eles contam sobre isso? Eles, especificamente, nem lembram do Daniel nessa situação. Nessa festa? Eles nem lembram. É porque ele não era um jogador famosíssimo, não era o Neymar. Eles nem lembram. Eles comentam que um determinado momento na casa, um pouco antes, teriam sentado no sofá e trocado umas palavras, mas eles não lembram de ter sido convidado ou não. Eles não sabem relacionado a isso. Por que o Daniel vai para lá? Por que ele vai para lá? Exatamente, eles não sabem. Muitas linhas
falam que... Daí falam que o Edson e a Cristiana ele foi de penetra. Gostam de festinha. O problema é deles também, gente. Não é juiz de valor. Não, mas isso e não que eles teve, teriam Beto. convidado ele, e aí o Edson ficou com ciúmes de ver a mulher com o cara. Eu falei, mas gente, não sei, não posso... Mas vai em cima do juiz de valor. Que é assim, isso daí é tá sempre vendo? Mas quando que ela tem quer uma mulher também? envolvida, a mulher é julgada em relação a isso. E veja, e neste caso, pelo que a gente acompanhou, e mais uma vez, eu não sou advogado deles, eu não posso falar por eles, mas essa história de terem convidado o Daniel para a festinha, isso aí não aconteceu mesmo. mas tem também se tivesse, ninguém que fala em tem que relação a saber isso. disso. Só que começa a surgir boatos. Sim, as teorias. Começa a surgir teoria, principalmente por serem, como você falou, mulheres que queriam... Tem muitos talvez criminólogos estivesse aparecendo. hoje. Desde que É. criaram essa palavra criminólogo, tem muitos criminólogos que querem analisar o crime e não entender o fato. Você me diz o seguinte, nessa parte, então, porque a Cristiana, ela é claramente uma vítima naquela foto indecorosa que o Daniel tira e manda para um grupo de amigos, dos parça dele, que é uma conversa misógina, é horrível. Aquela conversa Horrível, ela é horrível. asquerosa. O que não faz, eu falo sempre da construção do assassino, e as pessoas não entendem. Tem que ter o gatilho em você também para matar, né? Não adianta só te construir. Mas até que ponto você pode levar alguém a te matar e até que ponto você pode se tornar o assassino de uma pessoa. Então você tem ali, naquele momento a Cristiana era a vítima e depois o Daniel que se torna. Então a gente tem um momento que o Edson, é o Edson que descobre, porque ele quer entrar no quarto dele, vê, sei lá, vê pela janela, pula, pega o cara, chama, vai todo mundo em efeito manada, cara fundão, ele lá bate todo mundo. A Alana e a Cristiana falam, para com isso, é isso? É. Então só para ver se é o que... Parece que outras testemunhas disseram que Chega. Vamos tentar intervir. Só que o que essas testemunhas de acusação dizem, a gente tem que fazer 10 ressalvas. Por quê? Porque, olha que interessante, tem informações de que tem essas testemunhas de acusação, algumas delas, também bateram no Daniel. Só que, óbvio, elas saíram de lá, são 5 no total, elas saem de lá, vão para um apartamento e ficam as 5 conversando sobre o que aconteceu. Sobre o espancamento. Sobre o espancamento, Quanto porque eles não sabiam. Quanto tempo durou entre espancar e ir para o carro e sair? Porque para 5 pessoas saírem e nem terem visto ele saindo com o carro... Não, diz que viram ele saindo do carro, esperaram sair com o carro eles não e sabiam daí que ele ia eles morrer. foram embora. Eles não sabiam da morte imediatamente. Mas depois essas 5 testemunhas, elas também contratam o mesmo advogado para ir na delegacia, inclusive. Ou seja, a gente sabe que aqui se combina uma versão. Agora, inclusive nessa versão, eles vão tirar aquelas pessoas que bateram também, elas tiram. Elas falam, não, essa pessoa não bateu. Mas ela tinha sangue na roupa? Tinha. Mas como que surgiu o sangue da roupa? Ah, não sei. Não, mas talvez... Tirou ele como uma... Essas 5 outras pessoas deveriam, de repente, estar... somadas a essas 6 indicadas. Talvez. Sendo que a Alana e a Cristiana não bateram nele, pelo que você está me trazendo. Não, de forma e nenhuma. elas nem vão nesse carro. Olha, a Cristiana, no momento da decisão da juíza, inicial, né, antes de sair, a juíza sequer manda a Cristiana a júri pelo homicídio. Depois o tribunal reforma por um pedido do Ministério Público para mandar ela a júri pelo homicídio. Ela também. não, como é que é? A Cristiana não foi pronunciada. Não, o que eu gosto é pronunciada. Você Isso. tem a denunciada e a juíza pronuncia. Quer mandar a júri, exatamente. Sim, então, e ela não foi pronunciada. Ela nem foi pronunciada, mas no tribunal ela foi. Tá. Então, assim, realmente, a Cristiana é um absurdo dela tá sendo mandada a júri. Ela é uma vítima, como você... Não, porque se ela não matou. Aí eles. O Edson. Eu não sei se essa pergunta que eu vou te fazer, você pode me responder. Se você não se sentir à vontade, está tudo bem. Mas é que isso vai. Fica aqui o convite para o advogado do Edson Brits, para o advogado da da Alana, da Cristiana. Tem mais um sexto aí. Eduardo. O Eduardo, que também deve ter outro advogado. Uma pergunta rápida aqui. Não seria melhor ter um único advogado para esses 6? Para poder ter uma noção de história? Olha,
são pontos que devem ser levados em consideração no momento da contratação do advogado. Mas, neste caso específico, não são, você não está tratando nem da mesma tese defensiva, nem do mesmo fato, conduta de cada um que cometeu. Então, o ideal é que você tenha advogados separados mesmo, para que cada um responda... Mas a gente não vai ver no júri versões tão distintas como, por exemplo, a família Gonçalves, que cada um fala que roubou, mas ninguém aceita que matou. Nesta situação específica, eu imagino que não, porque ficou muito claro o que aconteceu. Existiram as confissões. Mas existem muitos júris, muitos plenários em que, inclusive, há versões conflitantes em que um acusa o outro. Eu não fiz nada, foi você. Isso e aí você família fez, Gonçalves. E daí o outro fala, foi você, na verdade foi você. Existe, já participei de júri assim. E daí, neste caso, é melhor você ter até júris separados, mas não é o que acontece. Então, a Lana e Cristiana falam, para com isso, as outras pessoas ainda ficam batendo no menino lá fora. Então, a pergunta que eu queria fazer é o seguinte, do Edson. Quem é o Edson? Ele tem um histórico violento, perigoso, que teria mostrado que ele tem esse gatilho de virar um assassino? Olha, eu não posso falar por ele, realmente, né, Beto? Porque, assim, a gente tem as informações que estão no processo, que tem lá os antecedentes dele, que, se não me engano, tem uma outra coisa, mas nada relacionado a um crime violento, não tem nada disso. Se não me engano, tem receptação. Porque ele tinha um celular de um morto, né? Um celular carro de alguém, de um traficante, umas coisas assim estranhas. Mas, assim, eu não posso falar por ele, mas, a princípio, no processo, isso eu sei porque eu estudei o processo. Sim. O Ministério Público não trouxe nenhuma prova nesse sentido. Entendi. Isso a gente pode falar, né? Se tivesse alguma prova falando, ele é uma pessoa... mais para saber assim, ele decidiu tudo num extremo momento de emoção, ou ele já tem esse tipo de personalidade que seria algo tranquilo de ele decidir, porque existe uma decisão aí da morte. Aí eles vão para um carro com o Daniel vivo. O Daniel vivo. Bastante abalado, imagina, de porrada e tal, de cueca, né? Você já está numa situação... Se não me engano, até tiram a cueca dele antes de colocar ele no carro. Aí ele fica peladão. Mais vulnerável ainda, porque você ficar pelado, você fica, né? Isso. Mas assim, quem entra no carro? Ele só de camiseta e sem cueca, né? Ele entra. Daí colocam ele no porta-mala, né, do veículo. Daí mas se você já coloca no porta-malas... Daí, coisa bonita você não vai fazer, né? Então, o que estavam falando, né, e que daí é o que o Igor e o David me contam, né, é que a expectativa, o que eles achavam que iria ser feito, é que iam soltar ele, colocar ele no carro e, quando ele tivesse pelado lá, para humilhar ele pelo que ele fez, colocar no centro, jogar no centro da cidade, alguma coisa assim, para que ele... fosse exposto, fosse humilhado pelo fato que ele fez, como se fosse uma correção a partir disso. Então, aparentemente, é isso que era a ideia que estava se falando ali. Entendi. Mas daí entram no carro. Então, vai o Daniel no porta-malas, de camiseta, sem cueca, sem calça, sem nada. No carro vai quem? Vai o Edson, o David, o Igor e o Eduardo. Quem vai dirigindo? O Edson. Vai ter uma faca uma hora. Essa faca estava onde? Também as testemunhas, vejam como é o processo, né? Ele nunca é linear, sempre tem algumas situações. Tem testemunhas que dizem que viu o Edson pegando a faca, tem outra que diz que não viu. Pegando uma faca na cozinha. Na cozinha. Os meus clientes dizem que não viram, né? E não viram nem a faca no carro, né? Que talvez ele tenha deixado do lado aqui, porque se ele foi com mas uma alguma faca tinha. Vou dar o benefício da dúvida para o Igor e para o David. Eles podiam até não saber o que ia acontecer. Agora, o Edson sabia o que ia acontecer. Se o cara pegou uma faca, e ele já vai... Mas pelo menos até o momento ele estava pensando em fazer algo. Se você pega uma faca, eu concordo com você que alguma coisa... E faca é ódio, né, doutor? Porque tiro ele é mais humano do que facada, né? Mas veja que humanidade se existe humanidade no homicídio... A faca ela é um meio muito cruel e é muito próximo. E o que ele vai fazer, ainda que a gente vai descobrir, é muito por mais que... Porque, assim, que o Daniel está errado com relação a Cristiano, ele deveria ter pagado por aquele... Porque é um crime, não tem a menor dúvida.
Cristiana, naquele momento da foto, é uma vítima. Mas o que vão fazer com ele depois, nesse justiçamento, se torna algo sem régua, né? Aí eles pegam e entram no carro. E como é que fica lá dentro do carro? Eles vão conversando? O que o Edson vai falando? Pelo que eles contam, era um silêncio. Ouvindo Mozart? Não dá. Silêncio. E o silêncio, Daniel que gritando? Ninguém falava com aquilo, que ninguém falou nada. Ninguém perguntou assim, Edson, para onde a gente está indo? Diz que não, que eles estavam também todos num estado de nervoso Por isso muito que é difícil grande. imaginar eles calados. Por que eles entraram no carro, o David e o Igor? Diz que foi o Edson que mandou. E eles obedecem. Falou, e que obedeceram. E por que eles dois e não... Ah, porque os 5 já tinham ido embora. Não, vão embora. Não, estavam lá. Vão embora quando ele sai do carro. Mas é um carro, aquele Veloster, sabe? Da Hyundai que tem 3 portas, assim. Então, foram 4 pessoas. Mas eu digo, mas por que ele não pegou... Por que ele escolheu o David e o Igor e não fulano e fulano? Daí eu já porque eles têm mais sei proximidade, eles são amigos do Edson, eles têm mais... O Edson, tem porque o Edson estava pegando pessoas para testemunhar um homem ser capado e morto. Tem informações ali que dizem que um menino, uma das testemunhas, quis entrar também e o outro irmão dele não deixou, que assim, que mais gente queria entrar, mas que estava na fula. Que estava na fula. Assim, e ninguém então falou, vamos matar esse cara. Não, que foi uma coisa muito rápida, muito dinâmica. Então, claro, quando a gente percebe posterior, a gente está fazendo essa análise que a gente está conversando aqui, a gente parte de pressupostos racionais, né? Era uma racionalidade que não tinha na hora, né? Com álcool forte também, ali, fora tem tudo o isso, álcool, né? Fora o álcool. Uma pena que a gente não sabe qual é o teor etílico de fato, mas depois vai ter, sem o álcool, eles vão ter uma maldade aí de manter todo mundo vivo. Eu acho que vai ter uma maldade. O pós-crime, eu acho que fala muito mais, às vezes, do que o pré-crime e o crime em si. Às vezes, a Elise Matsunaga, se a Elise Matsunaga só tivesse matado o Marcos Matsunaga, em 2012 eu acho difícil, mas se fosse hoje ela teria sido inocentada. Agora, o pós, o esquartejamento, jogar no mato, é a humilhação da vida, aí pega demais. Mas no caso do Daniel, eles entram no carro e vão sem conversar, mas com nervos à flor da pele. Da casa do Edson até o local onde vai acontecer tudo, é quanto tempo? Olha, eles fazem um caminho ainda diferente, mas tem uma situação que muda. Tá? Qual que é a situação que muda? Pelo que nos chegou, está no processo, é a informação que se tem a partir daí, que num determinado momento, que eles ficam em silêncio, mas conversam, tal, dizendo onde que vão soltar, ali para ele ser humilhado, o Edson falando, não, mas que num determinado momento o Edson teria visto o celular, que aparentemente é o celular do Daniel, e vendo esse celular, viu essas mensagens que você falou. Foto, mas parece que o que deixou ele louco foi o que ele falou, né? A expressão comia a velha, alguma coisa assim, a coroa. Comia a coroa. Que daí parece que a partir desse fato ele muda a direção para onde está indo. A informação que a gente tem é que ele muda a direção. Ele estaria indo para um lugar para soltar. Mas vamos lembrar que ele tem uma faca. Mas tem uma faca. Por que eu estou perguntando do tempo? Porque o tempo, inclusive, serviria para você ir ficando mais racional. Ainda mais se você não está conversando e ninguém está te jogando fermento. Você pode... aquela coisa, às vezes, sabe? Assim, o famoso me deu 5 minutos que falavam. Sai de mim... Mas depois você vai voltando em si. Se você contar até 10, você vai dar o tempo do seu cérebro mostrar para você, que você vai se ferrar. Não vai ser bom nada disso. Então, quanto tempo entre o carro e chegar lá, mesmo com esse... São poucos minutos, não é muito longe, de qualquer forma. Mas aparentemente, o que aconteceu foi isso. Ele viu essa mensagem e daí ele fica mais transtornado do que já estava. Eu não conheço direito Curitiba, mas ele morreu ali perto do aeroporto, não é isso? Não perto do aeroporto, na cidade do aeroporto. Na cidade do aeroporto. São José ali. dos Pinhais, é isso? Tá certo? Tá São errado. José dos Pinhais. O Edson mora onde? São José dos Pinhais. Então tá bom, ali é um local menor. Ele está dentro da sua própria região. Da região onde conhecia razoavelmente bem e tal. Então ele ficaria transtornado com essa mensagem. Mas os meninos dizem que ele não fala que ele vai matar.
Mesmo vendo a mensagem, eles viram e falaram, filha da... E o Daniel ficava pedindo desculpa, falava alguma coisa ou estava quieto? Eles lembram disso, o David e o Igor? Não me recordo se eles comentaram o que o Daniel estava fazendo. Se não me engano, ele estava já em silêncio. Mas estava vivo? Estava vivo, consciente. Provavelmente estava vivo. Tem discussões, né? Porque existem, inclusive, testemunhas que falam, não, ele estava inconsciente quando ele foi colocado no carro. Ué, e essa testemunha não fez nada? É o que você falou dessas 5 testemunhas. É o que eu te digo. A pessoa falar que viu o cara entrando inconsciente dentro de um porta-malas de um carro, eu não sei o quanto que isso não é também um... A pessoa sabe o que vai acontecer, né? Bom, aí então não sabemos... Ele está vivo, mas não sabemos nem se ele está falando. Não. Se ele está inconsciente, ele foi carregado no colo. Por quem? Essa testemunha fala que ele estava inconsciente. Quem carregou ele no colo? Não, que daí eles colocaram dentro do... Pegaram e fizeram jogar. Pá. Jogaram ele dentro do porta-mala. Então, o que aconteceu foi isso. Ele fica transtornado com essa mensagem. E o Igor e o David falam que ele estava consciente ou inconsciente quando entra no carro? O Daniel. Consciente. Eles estavam que ele estava falando. Estava lá consciente. Chorando e tal. Imagina. Que estava balbuciando, pedindo desculpas e tal. Muitas testemunhas e eles mesmos... Não, tem água ainda aí? Ainda tem. Tá. Porque... Eles falam isso, que ele pedia desculpa, que dizia que não quer morrer. Aquela situação terrível toda, óbvio, né? Da situação. E aí eles vão chegar até o local. Destinado pelo Edson. O Edson que falou... E ele diz que ele para numa estrada. Nenhum momento, nenhuma das pessoas que está dentro do carro fala, eu conheço um lugar, vamos para lá. Eles não apontam para o Edson lá. O Edson vai até esse lugar por quê? Como é que ele lembrou desse lugar que podia jogar? É um lugar... Não, mas você vê, é no meio de uma estrada. Também, você não é advogado dele. Além de eu não ser advogado dele, ali eu até conheço aquela região ali, é a tal do Rota do Vinho ali, que tem em Curitiba. Então, assim, não é algo... É uma estrada. Ele entrou na estrada, uma estrada normal, mas de terra ali. Mas ele sabia para onde estava indo. Provavelmente conhece bem aquela região ali. E ele parou num determinado momento. A Elise joga o Marcos no saco de lixo ali, numa região que era conhecida dela, era perto do sítio de um amigo do Marcos. Por isso que eu pergunto, porque a pessoa ela não era para onde ela ia, mas depois ela lembra daquele lugar, porque por isso que ela sabe chegar, porque senão você não sabe chegar. Para saber se é um lugar do Edson ou é um lugar de alguém de dentro do carro. Não, do Edson. Foi o Edson que foi lá. Ninguém indicou para ele nada. Não, diz que os meninos nesse momento, a partir do momento em que ele vê essa mensagem, ele fica transtornado, os meninos começam a perceber que poderia ser mais sério, que não seria a exposição, a humilhação, a deixar ele pelado. E eles não falam para ele nada? E daí eles começam a ficar desesperados, começam a falar, não sabe bem o que falar, mas começa a se desesperar. Tanto é que um dos meninos vomita, que fica nervoso. Dentro do carro? Dentro do carro. Tem outro que... Então, assim, tem algumas mas não é situações. Nem o Edson, nem o Igor. É o Eduardo. Não, é o David. Edson e Igor. Não é nem o David, nem o Igor. É o David que vomita. O David estava na frente ou atrás? Estava na frente. Eles começam a ficar nervosos com aquela situação. Daí o Edson, ele para o carro, ele vai até atrás, e isso, os três falam exatamente a mesma coisa, né, nos depoimentos. Ele puxa o Daniel, meio corpo do Daniel para fora, e ele já passa a faca e degola o Daniel. Eles veem ele degolando? Não. Degolando não, degola é aqui, né? Que a gola é aqui. Eu esqueci o nome técnico que é aqui na frente. Esgorjamento. Esgorjamento, sei lá, corta aqui. Ele corta inteiro, de ponta a ponta. Diz que cai depois a cabeça? Eles ouvem ele tentando tirar. Não, porque é muito difícil, né? Mas ele ficou com a cabeça, não foi decapitado. Diz que ele chega até a tentar decapitar, não consegue. E a castração foi antes ou depois da morte? E que daí os meninos não viram, mas ele arrasta o corpo só até... Ele não leva muito longe, são poucos metros. Ele arrasta o corpo um pouquinho mais para dentro, né? E daí ele faz a castração. Mas isso os meninos não viram. Eles falam que não viram. Onde que ele põe mesmo o pinto do Daniel? Ele joga, né? Daí ficou em cima de uma Mas num saquinho? Não. Foi o membro mesmo, foi jogado lá. O membro jogou para cima e ficou... E acharam, né? E acharam num galho, né, de árvore. Então, quando ele para o carro,
Ele abre o porta-malas, o Daniel tá vivo. O que eles falam? Eles falam o quê? Que o Daniel tava como? O Igor e o David. O que eles dizem, tá? Que foi muito rápido. Eu sei, mas Daniel grita. Que eles nem Daniel conseguem... tenta se defender. Mas o que eles falam é isso. Eles nem conseguem processar. Eles estão fora ou dentro do carro? Eles estão dentro. Ele simplesmente dá a volta, abre e eles já faz. Nem vêm. Eles imaginam, eles não veem. Eles não saem do carro eles juntos. Eles não saem para saber os o três, que aconteceu. O Eduardo, o Igor e o David. É. Tem aqui, claro, essa questão do sair do carro. A gente não abordou, mas o que eles... isso daí é informação. É importante. Isso aí para o júri vai ser esclarecido, com certeza. Agora, todos eles falam que eles não conseguiram ver. Né? Não conseguiram ver. O Edson, na hora que ele levanta, ele já passa a faca e já mata o menino. Eles não sabiam nem que o Daniel tinha sido castrado? Eles só souberam quando saiu na mídia? Eles souberam depois. Só quando saiu na mídia. Tá. Não, na verdade, agora me lembrei o que dessa tua pergunta. Diz que depois o próprio Edson conta para eles. Né? Conta para todo mundo e depois ele conta para as testemunhas. Depois eles vão para um bar. Bom, aí... Você não quer matar ninguém. Você não quer ver ninguém morrer. Mas você, de fato, participou da morte de uma pessoa. O Igor e o David não quiseram sair do carro, não quiseram chamar a polícia, não falaram, você está louco, eu não sou um assassino. Eles voltam tranquilamente com o Edson para a casa do Edson? Não. Veja, está naquela situação como estava em casa e muito potencializado. Eles estavam desesperados. Eles nunca tinham... presenciado, por mais que não viram cortar, eles viram certamente ali que a morte aconteceu, né? E eles ficaram desesperados e eles tinham muito medo, obviamente, de quem tinha acabado de matar. Então, da mesma forma que aquelas testemunhas não falaram nada antes, né? Não foram para a polícia nem nada, eles também ficaram desesperados. Mas aquelas testemunhas não sabiam que ele ia matar, ia cortar o pinto e jogar fora. Só esses três que estão dentro do carro que sabem no momento o que aconteceu. Exatamente. Mas daí eles voltam para a casa do Edson. Voltam para a casa do Edson, né? No caminho param, compram uma água, um negócio para ele se limpar de sangue, trocar a roupa, compram uma roupa e voltam para a casa do Edson. E ninguém está querendo chamar a polícia e para a polícia falar, cara, esse cara aqui fez um negócio, não fiz nada. Olha, não teve nesse momento. Se fosse talvez eu também não ia na cara de uma pessoa que eu não posso falar, né, de psicopatia nem nada, obviamente, mas alguém que foi capaz de fazer aquele tipo de crime, eu não sei até que ponto eles iriam. Não, tudo bem, não vai enfrentar ele no momento, mas depois que ele chegou na casa do Edson, o que acontece? Diz que o Edson reúne as pessoas, pede desculpa pelo que aconteceu. Ele também faz isso com as testemunhas, isso, né? E vamos seguir em frente. As outras testemunhas. E aquela cena no shopping depois, eles ali com a Cristiana rindo, eles estão juntos? Não, o Igor e o David não participam dessa. Então, como eu falei, eles não tinham nada a ver com a família. Porque ali, na hora que elas estão... porque elas se reúnem com as pessoas que estavam. Não sei se era o David e o Igor. São as testemunhas. E ali ela está rindo. A imagem é clara. E aí eu acho que é perigoso para ela, porque aí você fala, pera um pouco, ela está rindo da morte de uma pessoa. É terrível. Uhum. E o sabor da vingança existe. Mas quando você vê aquilo realizando, eu acho que é aí que vai... Fala, não, ela pode não ter matado, mas ela pode ter sido Charles Manson. Ela pode ter falado qualquer coisa. A gente não sabe, porque ninguém viu. Essa reunião que você está falando do shopping, inclusive, é um dos motivos pelos quais... todos foram presos, né? Porque eles abordaram as testemunhas do fato, né? Então, isso. Mas o Igor e o David não tem nada a ver com isso, né? Eles não foram no shopping, não tiveram nenhuma abordagem nesse sentido, nunca conversaram com as testemunhas, nunca fizeram nada. Então, voltando, quando eles saem da casa do Edson, eles conversa, eles vão embora. Eles vão embora e fazem o quê? Eles diz que depois vão para casa. Não pensam em chamar a polícia, não pensam em ir para a polícia. Não. Eles conseguem dormir em paz de ter visto tudo o que foi? Também eu digo não. Assim, é uma coisa assim. É uma coisa muito forte. Eu estou tentando entender que momento que eles percebem o quanto que eles estão envolvidos num crime. Ou eles estavam se sentindo como justiceiros?
Não, eles ficam desesperados, né? Tanto que faz tratamento psicológico até hoje, na época, ficaram desesperados também, né? E não sabem como lidar. E obviamente que não é uma coisa fácil de saber como lidar, né? Quem nunca passou por essa situação tem reações que a gente não tem como julgar também, né? Então eles não souberam como lidar. Porque muitos se falam que o Daniel apareceu lá, ninguém sabia quem era. Aí ele primeiro ele foi convidado pela Amanda. A Amanda, inclusive, no dia seguinte, conversa com a mãe do menino lá, do Daniel. A Alana, né? A Amanda, eu estou chamando de Amanda o tempo inteiro, desculpa. A Alana, no dia seguinte, conversa e fala, ainda se põe como preocupada, que a mãe pergunta onde está o Daniel, ele sumiu, ela, nossa, estou super preocupada, também não sei, me conta, vai me contando, porque é uma forma até de você ter a informação, né? Então, como eu falo, pós do crime, muitas vezes mostra muito mais o criminoso do que o momento do ato em si. Uma coisa é eu te dar uma facada. Outra coisa é você depois descobrir que ali tem um Charles Manson, ali tem uma Suzane, eu fui a mão. A mente, a cabeça tá lá por trás. O Igor e o David não participaram dessas conversas com a mãe do... Não participaram. Eles não tinham nada a ver com a família, como eu falei, né? Mas o David casou com a Alana, já ficava com ela. Mas posteriormente, ficava, era ficada de namorado. Como eu falei, ele não tinha contato. Depois, eles passaram a ter mais contato. Daí é aquela coisa do coração, né, Beto? A morte se apaixona. Não, e existe amor até na morte, né? A morte pode ter unido ali. Pode ter unido, um crime é um pacto eterno. E ficaram muito tempo presos, né? Ficaram muito tempo presos depois do crime. Eles ficaram quanto tempo presos? Eles ficaram 11 meses. O Igor e o David? Também não presos. E ficaram presos. Então, assim, a relação foi posterior que eles tiveram. Na época, ele não frequentava a casa dela, não tinha nada disso. Então, eles não tinham nada a ver com a situação, com a família na época, não tinha nada relacionado a isso. Então, não participaram de conversa com a família do Daniel, não participaram da conversa com as testemunhas. Eles só ficaram desesperados com aquela situação, mas não fizeram o que você disse. Vou na polícia denunciar. Cada um age de uma forma diferente. Claro. E quando descobriram o corpo, como foi para eles? Que aí eles descobrem que ali o corpo do Daniel foi encontrado e o bicho vai pegar. Também, ou não? Eles continuaram desesperados, né? Essa situação. Veja, quando eu pergunto para eles, a única coisa, por que eu estou até talvez repetindo a palavra desesperado, porque é o que eles me falam. Doutor, desespero. O nível era de desespero. A gente não sabia o que fazer, a gente não sabia para quem que a gente podia falar, a gente não sabia se o Edson podia fazer alguma coisa para a gente, porque o Edson comentou, por exemplo, com as testemunhas, que ele tinha contatos na polícia. Se alguém falasse, ele iria saber. E isso todas as testemunhas dizem. Mas então, é uma coação pesada, hein, em cima de... Mas veja, são situações que aconteceram que explicam também o nível que estava psicológico relacionado a isso. Eles sabiam que eles tinham feito errado de ter batido. Depois, e é o que você falou, depois a pessoa começa a refletir, começa a pensar, o efeito do álcool baixa, da adrenalina baixa, a pessoa começa a perceber que fez errado. E eles sabem que cometeram um crime que é de bater, de lesão corporal, de agredir seriamente uma pessoa. Eles sabem disso, né? E eles nunca nunca fugiram de suas responsabilidades relacionadas a isso, né? Mas eles devem ser responsabilizados justamente pelo que eles fizeram. Esse que é o ponto, né? O ponto que a gente traz cada um tem uma parcela. Vamos apurar qual é essa parcela de responsabilidade. Não adianta você pegar um todo e falar, todo mundo vai ser responsável por isso. E no nosso direito, a gente tem muitos exemplos relacionados a isso. O laudo cadavérico diz que o Daniel morreu de quê? Se não me engano, que diz que é de hemorragia, né? Realmente do corte no pescoço. Sim, não, porque tem um ponto aí que é assim, horas falam que ele estava consciente, horas falam que ele estava inconsciente. Uma coisa é ele ter entrado no porta-malas pedindo socorro. Outra coisa é ele ter entrado, você não sabe nem se morreu, porque aí todo mundo que bateu matou. Assassinato no Oriente Express da Agatha Christie. Cada um deu uma facadinha ali.
Só que por isso, assim, se ele estava consciente, ele não estava morto. Agora, inconsciente, o laudo daria. Às vezes, se o corte é pós-morte, aí a morte teria sido dentro da casa, né? Teria sido ali naquele ambiente. Mas se é no corte, então eles realmente não... A violência física não o matou. O impossibilitou, talvez, de defesa, porque você fica muito mais nocauteado e tudo mais. É muito aquilo. Cruel. Realmente aconteceu uma violência, um justiçamento. Um linchamento. Um linchamento. Algo absolutamente errado, obviamente, e que devem ser responsabilizados por isso. E ponto. Eu acho que isso é muito importante destacar. Né? O Igor ainda tem relação com o David? Não. Apesar de ter o mesmo advogado, eles não são mais amigos, nem próximos, nem nada. Não são próximos. Nem a Lana, nem... Não, a Lana casou com o David. Não, com o David. Eu estou falando do Igor. Não, o Igor não. Totalmente fora. O David está no seio familiar. Agora sim. Né? Ele está ali, casou com a Amanda. É a Amanda, não é a Lana, né? Lana. Eu estou falando... Gente, toda vez que eu falar Amanda, ouça a Lana. E toda vez que você pode me corrigir. Eu tenho... Olha, ainda bem que o canal já tem 1 ano e meio, hoje, em fevereiro de 2024, que se a pessoa estiver assistindo isso em 2080, já tem bem mais tempo. E as pessoas já sabem que eu tenho problema com o nome. Eu não sei porquê. Minha mãe me falou que eu sempre fui assim. Então, tentei muito. Não tenho déficit de atenção, não tenho dislexia, não tenho nada. Mas os nomes eu tenho. Amanda, Lana, Adriana, Adriane, Daniel, Danilo, Diego. Sabe esses nomes muito próximos? Eu me perco. Mas então, a Alana. É a Lana. A Lana e David estão casados. O fato de eles estarem juntos não pode mudar a forma do David ver o crime? Poderia mudar, mas ele continua vendo da mesma forma. Pelo que a gente conversa, exatamente da mesma forma. Foi um erro, obviamente, em relação ao Edson, ocorreu, eu não sei o que a defesa vai falar, mas claramente teve um fato causado pelo próprio Daniel, pela própria vítima. A partir daí, qual que vai ser a alternativa, não se sabe, mas eles, inclusive, por estarem há mais tempo fora, pensando, refletindo, eles colocam que eles erraram. Né? Eles sabem que eles erraram, que eles não deveriam ter feito isso. Se fosse hoje, eles me falam, porra, se a gente pudesse voltar no tempo, tinha segurado, tinha chamado a polícia, tinha feito qualquer coisa, né? Para que o Daniel realmente respondesse pelo aquilo que ele fez. Né? Então, se é importunação sexual, se é tentativa de estupro, não importa o que foi, ele tinha que ser responsabilizado judicialmente naquilo. Hoje seria tudo igual, né? Hoje importunação sexual, estupro é tudo a mesma coisa. É uma dentro da lei. O Edson, ele é réu confesso? Ele confessa o crime? Ele confessa, mas essa dinâmica ao final que ele fala? Você me perguntou, ele ainda não falou. E só ele que sabe. E ele que vai ter que Mas ele vai ter que esclarecer. Eu ouvi versão que eles teriam segurado o Daniel para cortar para ele ser castrado e depois ser morto. Já ouvi várias versões e versões são as coisas que mais a gente... A gente ouve, tinha um advogado anterior, e claro, quem sou eu para criticar qualquer advogado? Eu não faço isso em relação aos meus colegas, mas tinha um advogado, e isso o próprio cliente disse que foi o advogado, que tinha uma tese que não trabalhava com a realidade do que tinha acontecido, que ele achava que a melhor tese era... eu sempre falo isso e dou curso para os advogados, a gente tem que trabalhar com a realidade, com o que aconteceu. O que aconteceu, até mesmo porque quando você inventa uma versão, sempre tem uma testemunha, uma prova, algo que surge que tira toda a tua credibilidade. E isso para o júri, isso é um suicídio. Você não pode perder a sua credibilidade, você tem que trabalhar com a realidade, com o que de fato aconteceu. Sim. Então, pela realidade, quem vai ter que dizer efetivamente a dinâmica naquele momento é o Edson. Porque que é uma dinâmica que ele não conta. Que ele não contou até hoje, que diz que no júri vai contar. Agora, se realmente vai, ou chega lá, fica em cima, a gente não sabe, né? A gente não sabe. Até... O que ele confessa? Que ele matou e ponto. Que ele matou, e ele diz isso, né? Que, na verdade, ele até dá uma entrevista logo depois, uns dias depois, e ele diz que ele agiu
para defender ou a honra, eu não lembro qual a expressão que ele utiliza. A legítima defesa da honra que não existe. Né? Exatamente, que seria da esposa, a honra da esposa. Então ele fala isso, mas ele deixa muito claro que foi ele que matou e que no momento do homicídio, pelo menos, não teve participação de mais ninguém. Ele tira todo mundo da morte em si. Ele explica. Na verdade, não é que ele tira da morte, ele fala assim, olha, eu decidi por conta de certas situações e eu matei. Né? Então, porque quando a gente fala que ele tira a responsabilidade, é como se a responsabilidade existisse. E a gente tem que ter cuidado relacionado a isso, porque realmente tem que ser o que as pessoas fizeram. O que elas fizeram, elas têm que ser responsabilizadas, é isso. Tá, então eu digo o seguinte, o Edson em momento nenhum fala, não, daí eles desceram do carro, seguraram, a gente não sabe, mas isso pode ser uma surpresa no julgamento, ele pode botar os 3 que estão dentro do carro junto com ele. Pode ser, ele pode, se ele inventar alguma coisa, obviamente, daí a gente vai tomar as medidas necessárias. Não, eu digo, mas é possível, porque tudo é possível, ainda mais é possível porque nós estamos falando de uma pessoa que está há 5 anos presa, que pelas informações que nós temos, que é colocada em solitária constantemente, nós temos pesquisas científicas... Porque ele é uma pessoa ruim? Que mostram que a pessoa fica... louca, mas eu digo, por que ele é tão posto em solitário? É uma pessoa violenta lá dentro? Parece que porque tinha contatos com policiais e daí não é bem visto, não sei direito, pelo que eu ouvi. Agora tô eu aqui fazendo... Não, entendi, o fato é que ele fica então, muito tempo em solitário. Então eu não sei qual que vai ser o estado de ânimo, de espírito, psicológico dele, não tenho informações, nunca conversei com ele para eu saber. Mas claro que nós, como advogados, temos que estar preparados para tudo. Sim. Né? Então, se surgir alguma versão mentirosa relacionada aos meus clientes, eu vou tomar minhas atitudes ali no meio. Ok. Tá. Como ele pode também colocar, como o advogado do Eduardo também, e assim por diante. Pode. Pericialmente trouxe alguma coisa que corrobore com a versão dos seus clientes? Não tem como, né? Porque não tem câmera. Não tem como você saber se o carro foi periciado e para saber se o corte foi realmente feito no porta-malas, porque o corte teria que ter sido feito no porta-malas. Mas é aquela situação, né, Beto? A nossa polícia, ela até descobrir que se trata de uma pessoa conhecida... o local não foi nem preservado. Ele até foi preservado, mas na minha visão, foi... Por mais que tenha sido preservado, esse exame que se faz do local do crime, para mim foi extremamente insuficiente. Né? Precisava de muito mais foto, muito mais exames. Traz poucas fotos. Então, veja, você tem tantas questões para você entender a dinâmica, e aí que está a importância. Pra saber quantas pegadas tem. Exatamente, Beto. Quando a gente fala, a gente critica que os exames periciais são insuficientes, a gente está falando, porque é bom para a defesa. Não, é bom para todo mundo, porque se você tem um exame pericial bem feito ali, você consegue saber exatamente qual foi a dinâmica do crime, o que vai ser bom para a acusação e para a defesa, para todo mundo, para a justiça. Para fazer justiça. Então, você ter lá 5 fotos em baixa resolução, 10 fotos em baixa resolução, vai te adiantar para quê? Para você conseguir entender o que aconteceu. Nada. Uma coisa é uma pessoa entrando no lugar arrastando e saindo. Outra coisa teriam 5 pessoas arrastando um corpo e saindo. Tem várias formas. Você tem como. E ainda mais de terra. Você tem como, sabe? Mas, infelizmente, a gente não tem. Não tem sinal de defesa no corpo do Daniel? Deve ter as porradas que ele levou. Mas eu digo, porque se abrir o porta-malas ele está vivo e vem o cara com uma faca, você às vezes até amputa dedo. Não tem. Tá. Não tem da facada, não tem. Da facada especificamente eu não lembro de ter visto. O que tem são hematomas, lesões. Não, que é aquela coisa que você fica... Mas da facada, no momento que ele abre para cortar o pescoço... Diz que... Pelo que a gente sabe, foi isso só. Então, ele puxa e já corta e mata ele lá. E depois ele pega e decide pela castração, né? Que é a cereja ali de uma situação que
desnecessária. Claro, veja, eu sou advogado, eu não julgo o que os outros fazem, porque eu não sei o que eu faria se eu estivesse no lugar. Muito difícil eu fazer a mesma coisa. Eu acho que eu não faria a mesma coisa. Eu te garanto que não. Imagina que primeiro eu não ia estar na casa de ninguém às 9 da manhã, né? Eu já teria ido dormir há muito tempo, porque eu sou um senhor. Então, muito menos uma casa com 15 pessoas dormindo pelos lugares. Não mesmo. Aí eu não estaria mesmo. Não. Então, eu sempre brinco, eu falo, gente, não é uma questão de... Você está me pondo no momento. Eu tenho muitas coisas anteriores que não me permitiriam. Então, o que não significa que a gente, naquele momento, não agisse igual. A vida não tem realidade paralela e não existe ser, né? Então, só existe... Exatamente. Eu falo que a vida é um plano sequência sem cortes. Então, não tem... Sem Ctrl+Z, que seria tão interessante. Não tem take 2. Não tem take 2. Não tem corta, vamos de novo fazer o take 2. Não existe. É um plano sequência. Doutor Rodrigo, tem mais alguma informação desse caso que eu não perguntei, que você gostaria de salientar, que você gostaria de ressaltar? Não, eu acho que, como sempre, você aborda todos os aspectos, até aqueles aspectos mais complicados, colocando a gente na parede. Mas um criminalista adora, né? Se não ser colocado na parede, contra a parede, não tem graça. Faz parte. Eu acho que até para o júri é muito legal a gente fazer essas conversas, porque a gente também consegue entender o que as demais pessoas podem pensar e ponderar sobre aquela situação. Então, é importante que a gente possa fazer essas conversas. O único ponto assim, que eu colocaria é que eu saliento aquilo, né? A gente tem um sistema jurídico que não é só nacional, que é em todo lugar do mundo, que você tem uma responsabilidade que a gente chama que não pode ser objetiva. A gente não vai julgar a pessoa, a gente vai julgar o que ela fez. Então, a gente tem que, para dar um julgamento justo, cada um tem que responder por exatamente o que ela fez, por aquilo que ela tinha intenção, e a gente não pode generalizar. E isso é um direito meu, é um direito seu, é um direito de todo mundo. A gente não pode nem fazer generalizações e nem punir além da conta, que isso também, eu diria... que é tão ruim a justiça excessiva quanto a injustiça. A injustiça excessiva a injustiça é tanto quanto a justiça excessiva. Então, se eles forem responsabilizados pelo que eles fizeram, é o que eles querem também. Então, a gente vai ter um julgamento justo nesse sentido. Mas vamos saber, em março, eu confio totalmente na população de São José dos Pinhais. Já fiz muitos casos lá, todos eles, as decisões foram justas, foram corretas. Então, nós estamos bem tranquilos em relação a isso. Tá ótimo. Bom, espero que a gente volte a se falar em breve, para você me contar os detalhes como foi. Vai ser um júri longo, você acha? De dias? A gente está planejando aí, pelo que nós entendemos, entre 2 a 5 dias. No mesmo dia não deve terminar. São muitas testemunhas, por mais que o juiz ele tenha cortado a grande maioria, ainda tem muitas testemunhas relacionadas a isso. Bom, então se acontecer agora em março, vai acontecer no dia 18 de março de 2024. E vai ser transmitido online. Vai estar ao vivo, ótimo. Ao vivo. Isso. Se não for o mesmo juiz da Ana Paula Campestrini, eu peço desculpas, mas eu acho que pode ser, porque esse nome ficou muito, para mim, Thiago Flores, ficou um nome guardado como Thiago Flores. E o da Ana Paula Campestrini também foi ao vivo. Eu vou assistir. E a gente volta a se falar para você me contar como é que foram as coisas, como é que foi ali. Que apesar de estar sendo transmitido, é sempre diferente de quem está de fato ali dentro da boca do lobo, ali como está tudo acontecendo. Se não acontecer agora em março, dia 18 de março de 2024, provavelmente acontece ainda em 2024. Eu imagino no primeiro semestre, não deve passar de junho. Se for adiado, eu imagino que vai ser lá por maio, justamente para dar o tempo legal da recuperação da advogada, né? Quando os jurados receberem os quesitos e lá e forem responder, o que você espera de julgamento para os seus clientes? Para o Thiago, o Thiago é o juiz. O David e o Igor. Eu espero que eles sejam responsabilizados, que eles sejam considerados culpados por ter participado das agressões. Por ter agredido. Né? E eles agrediram e eles admitem isso. Foi isso que eles cometeram. Essa é uma pena de quanto tempo? Daí,
passa a ser do juiz. A dosimetria máxima é quanto? A dosimetria daí vai chegar ali, pode chegar, dependendo dos crimes que foram, se não me engano, até 8 anos. Eu acho que pode chegar até 8 anos. Mas daí não cumpre, né? Na cadeia, porque é abaixo de 9, não é isso? A partir de 8 já tem um pouquinho. A partir de 8 você já tem regime fechado para cumprimento. Na verdade, é a partir de 4. Se a pessoa é reincidente, já tem. Por mais que pelo Brasil por aí, até um pouquinho menos, os caras já mandam prender. Já estão indo. Então tá. Vamos aguardar. Então a gente espera para ver o que vem por aí. Se não agora em março, agora em 2024. Sempre fica o convite para quem for citado, alguém desse caso quiser dar entrevista, desde dos autores, as pessoas envolvidas, os advogados, é só mandar para a equipe betoribeiro@gmail.com que a gente conversa com todo mundo. Doutor Rodrigo, sempre um prazer conversarmos juntos. Muito obrigado e até daqui a pouco. Prazer, com mais foi todo outros meu. casos, tem uns casões aí, doutor Rodrigo, que vocês vão conhecer daqui a pouco. Beto, obrigado pela oportunidade. Mais uma vez, parabéns pelo 1 milhão de inscritos e qualquer coisa eu estou sempre à disposição. Muito obrigado, abraço. doutor. Um abraço. Até mais a obrigado. todos. Tchau, tchau.